Olá, família, graça e paz, tudo bem? Então, hoje nós finalizamos, né, essa dinâmica, né, que eu criei aqui para auxiliar você, cooperar com Deus na sua vida, para estabelecer os alvos de 2023. Hoje eu quero falar sobre a questão do tempo. Entre um sonho e um objetivo era o prazo, e esse prazo está ligado a tempo, ok? Mas eu quero iniciar lendo aqui uma palavra que está ligada com uma promessa que eu e você recebemos do Senhor. Está lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Eu quero declarar sobre a sua vida: você é uma árvore plantada junto a Cristo, junto ao fluir da vida de Deus. E no tempo certo, na hora certa, você vai frutificar, e tudo que você fizer será bem sucedido em nome de Jesus. Só que essa questão do tempo, irmãos, ela está relacionada a Deus. Sim, é Deus. A palavra diz que no devido tempo vai dar o fruto. Só que eu quero aqui me apropriar da promessa que diz que eu vou dar fruto. O fato de eu dar fruto não quer dizer que eu agora não possa cooperar com Deus para frutificar, ok? Porque é uma questão de fé. E esse último passo para definir o nosso objetivo, eu quero falar desse aspecto do tempo, ok? Nós escolhemos o objetivo, estamos definindo ele, especificando ele, ele se tornou, né, específico, detalhado, se tornou atingível e se tornou relevante. Agora nós precisamos de finalizar, fechar a conta falando a questão do tempo. Por quê? Todo tempo investido em planejamento, ele precisa ser valorizado, a ponto de ele se tornar uma prática na sua vida. Então, há muitos equívocos aqui que as pessoas têm relacionado ao aspecto do prazo, ok? Existe a questão lá dos extremos, né? Nós já falamos sobre isso, lá na questão da visão, né? Existem os extremos que são necessários nós andarmos nele, só que tem a hora certa para isso. E em relação ao tempo também tem. Então, muitas pessoas colocam, por exemplo, né, o prazo muito extenso para atingir um objetivo. Demais. E aqui nós temos um problema. Por quê? Porque daí aqui existe um pretexto para não colocar muitas coisas em práticas. Então, ele é longo. Não, eu quero, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo nesse ano. Mas talvez aquele objetivo podia ser colocado em um mês, não precisava ser um ano. Não, eu tenho um objetivo para 5 anos, mas talvez aquele poderia ser colocado em um ano. Entende? Então, também pode existir aqui, porque tem coisas que são, e aí esse é o meu objetivo, né, no final, nesse vídeo final, é trazer para você que tem coisas que são simples, são pequenas, e essas pequenas, elas são cumulativas e geram algo muito grande. Tem outras pessoas também, tem esses que colocam um prazo muito longo. Tem outras pessoas que também colocam um prazo muito curto, no sentido agora de estar entusiasmadas. Então elas colocam, né, para ontem, algo que às vezes é necessário passar por um processo. E aí elas não sabem esperar. Então elas cansam de esperar e acabam desistindo. Para então nós definirmos o tempo correto para o seu objetivo, nós vamos dividir em três partes: curto, médio e longo. Então, quanto ao prazo, existe o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Não são coisas diferentes, são coisas que estão na mesma, só que para você organizar e para você mensurar, ok? É necessário, preste atenção, é necessário você mensurar. Mensurar é medir os resultados, e por isso que o tempo, então, nós vamos organizar nessas três partes. O primeiro, né, relação ao tempo curto, né, ao curto prazo. Então, eu quero relacionar ele aqui com a questão, né, exemplificar, ou seja, colocar ele mais prático para você. Está relacionado com o aspecto da semana, ok? Então, você tem
um objetivo, ok? Vamos fazer que ele seja dentro de um ano. Você tem um objetivo dentro do ano de 2023. O curto prazo, ele fala da sua semana, ok? Por quê? A sua semana, ela é a soma dos seus dias. Eu sei que é algo muito simples, mas isso aqui é poderoso. Os seus dias, eles somam, ok? E o seu dia é a soma das suas horas, ou melhor, os seus dias é o resultado da sua disciplina diária. Então, a sua disciplina diária vai gerar algo no dia. Os seus dias somados vão gerar a sua semana. Esse é o curto prazo. E a pergunta é, o que você pode fazer hoje para atingir o seu objetivo? O que você pode fazer amanhã para atingir esse objetivo que é de um ano? Isso leva você a uma prática, ok? Lembra que nós falamos lá da visão macro e micro? Aqui nós estamos na prática. Existe, mas é a longo prazo. Sim, mas o que você pode fazer hoje para atingir aquilo? Outro, o médio, né? Médio prazo. Esse aqui, então, vamos colocar na questão quinzenal ou mensal. Esse aqui vai servir para quê? Para você mensurar o seu resultado. Enquanto o curto prazo, ele fala dessa prática, né? Constante, diária, dia após dia, desse aspecto disciplinar. Ok? Aqui que a gente insere a disciplina. A disciplina está aqui, no dia a dia, na semana. Ok? Agora, aqui no quinzenal ou no mês, é a questão do médio prazo. Então, você vai, né? Todo mês, a cada 15 dias, você vai avaliar o seu resultado. Não é avaliar você, é avaliar o que você está fazendo. Nós estamos falando de cumprir um objetivo, de alcançar uma meta, ok? Então você vai avaliar nesse mês o que foi feito, né? O que resultado eu alcancei, que resultado eu tive, que fruto eu tive em relação àquilo lá. E ali isso vai ser interessante para quê? Para que você ajuste aquilo que talvez seja necessário. Não, eu preciso de ajustar aqui. Aí você vai mudar onde? Você não vai mudar no mês, você vai mudar lá no seu dia. Você vai mudar na sua semana, ok? E talvez aqui, gente, também vai ser necessário a ajuda de alguém. É interessante isso. Não é obrigatório, você pode fazer. Mas isso aqui talvez, né, considere isso. Talvez seja necessária a ajuda de alguém. Por quê? Porque nós avaliarmos os nossos resultados é um tanto delicado. Por quê? Porque nós corremos um forte risco de nos sabotar, ok? Nós vamos justificar o nosso resultado a partir de algumas justificativas que nós criamos. É a mesma coisa você, mas você faz uma prova e você mesmo corrige essa prova, ok? Aí você foi numa questão, você não foi bem, que você talvez tinha que dar errado, você vai dar meio certo. É porque eu não consegui estudar muito, é porque eu não tive tempo. Ok? Acredito que você está conseguindo me entender. Então, talvez aqui seria interessante você ter a ajuda de alguém para ajudar a mensurar. Né? Alguém que possa, né, orientar você, alguém que possa falar para você, levar você a crescer, levar você a avançar, não acusar, não condenar, mas levar você a ser agora impulsionado, né? A mudança de prática, de realidade diária. Porque aqui que está o segredo. E por último, a questão do longo prazo, né? Como você percebeu, o longo prazo ele é o primeiro a ser definido. Você define ele primeiro, né? Ele é o prazo do seu objetivo alcançado. Ele é o primeiro, é o último aqui na nossa sequência, mas ele é o primeiro a ser definido. E isso aqui é um princípio, sabia? Você precisa primeiro, lá lembra que eu falei para você? Você precisa ter o seu objetivo, você precisa visualizar ele, você precisa definir ele, você precisa de tornar ele atingível, você precisa tornar ele relevante para agora, você trazer para o filtro do tempo, vendo o longo prazo, vendo o pequeno, né, o curto prazo e o médio para mensurar. E aqui que é o aspecto poderoso. E esse aqui, irmãos, ele é um princípio da palavra de Deus, sabia? É assim que Deus faz as coisas. Deus não faz as coisas, Deus não começa do começo. Você sabia? Deus primeiro termina, para depois você começar. Esse é o princípio da obra consumada. A palavra diz que o cordeiro estava morto. Ele foi morto quando? Na fundação do mundo, não foi agora. Então é assim que Deus faz. Primeiro Deus termina, para depois ele começar. E assim é você, assim é o seu alvo. Você define ele, você conclui ele lá, você visualiza ele lá, você bota a data para ele lá. E aí você começa agora diariamente construir isso. Ou melhor, você começa diariamente conquistar aquilo que você já definiu. Você não deve aqui, né, alguns cuidados em relação ao tempo.
você não deve se subestimar. Você não deve colocar um prazo, né, inalcançável. Mas também você não pode superestimar, ok? Porque aqui nós não estamos falando de nós, não tem a ver conosco isso aqui. Isso aqui tem a ver com o nosso objetivo. O nosso objetivo, o meu objetivo com isso aqui é levar você a atingir o seu objetivo. É levar você a atingir as suas metas para 2023. Então não se coloque na equação, não se coloque. Olhe para o seu objetivo, né? Ele é o propósito que Deus tem para a sua vida no próximo ano, ok? Então, para finalizar, aqui a questão prática, né, desse vídeo. Primeiro que você precisa fazer, definir o longo prazo. Na verdade, você não definiu, deve definir o seu objetivo. Quando? Né? Lembra lá da viagem, quando que vai ser? A construção, quando que vai ser? O carro, quando que vai ser? Quando que vai ser? Ok? Você precisa definir esse longo prazo. Depois, você vai detalhar no curto prazo. O que você vai fazer semana a semana, dia após dia. É claro que essa semana, se for a questão, né, do caso de você definir o semanal, você não vai ter as 52 semanas de um ano definida, não, você define o mês, né? Por isso que tem o mensurar o resultado, o médio prazo, que é o semanal, que é o quinzenal, perdão, ou mensal. Então os três estão ligados entre eles para chegar lá. E aí você vai ali planejar 2 semanas, 3 semanas, como você vai fazer diariamente. Né? Talvez inicial você teria que fazer isso de 15 em 15 dias, avaliar o seu planejamento. Ah, isso aqui eu vi que não dá certo, isso aqui eu preciso de organizar, esse horário aqui não aconteceu. Talvez você planejou, né, dormir um horário, acordar um horário. Ah, mas pelas atividades isso não foi possível, você precisa de ajustar. Mas lá, olhando para o objetivo, sabendo que você vai atingir isso. Ok, irmãos? Então, né, creio que se você aplicar tudo aquilo que eu falei para você, eu creio que 2023 você vai atingir os seus objetivos. 2023, né, Deus vai conduzir você a expressar a glória dele, os seus objetivos alcançados, porque são objetivos de Deus, ele vai colocar no seu coração. Ele vai colocar no seu coração. Então você é um canal do céu aqui na terra, você foi escolhido por Deus para que o nome dele seja exaltado, para que o céu manifeste aqui na terra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, né? Pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui para poder ajudar, servir você. Mas eu creio, nós vamos comemorar juntos muitos alvos atingidos no próximo ano. Em nome de Jesus. Deus abençoe.